Bom dia, pessoal! Na aula passada, eu falei sobre o volume dos sólidos geométricos. Expliquei o que é volume, que é o espaço ocupado por um corpo no meio, né? Então, todo corpo que ocupa um espaço, ele possui um volume. E vamos calcular o volume desse corpo. A princípio, eu falei apenas sobre como calcular o volume de um paralelepípedo ou de um cubo, tá? Que é simplesmente multiplicando comprimento, largura e altura. Eu multiplico as 3 unidades de medida, porque eu sei que volume eu tenho 3 unidades de medida: altura, largura e comprimento. Então, eu faço a multiplicação entre essas 3 unidades e encontro o volume. Lembrando que no volume eu elevo ao cubo ou elevo a 3, porque eu estou afirmando que eu tenho ali uma multiplicação entre 3 unidades de medida, tá bem? Falei sobre isso e hoje vamos continuar estudando volume, tá? Porém, vamos aprender, relembrar, né, as transformações, tá? Tanto do comprimento quanto do volume e as relações entre volume e capacidade, que a partir dessa relação eu consigo fazer uma conversão, uma transformação também. Então, vamos lá. Pessoal, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui dois tipos de transformação, tá? Eu tenho uma transformação, aqui são transformações de unidades de medida, eu vou transformar de uma unidade de medida para outro. Só que aqui eu tenho do comprimento e aqui eu tenho do volume. Quando é que eu vou usar cada uma dessas situações? Aqui o exemplo, eu dei um paralelepípedo, dei comprimento, altura e dei largura, tá bem? Então, se eu peço para vocês calcularem o volume desse paralelepípedo, ó, tá ok? Como é que eu vou calcular? Eu tenho aqui 4 metros, aqui eu tenho 0,3 decâmetros e aqui eu tenho 0,02 hectômetros. Eu não posso calcular um volume, tá? Tendo 3 unidades de medidas diferentes. Sempre quando eu for calcular ou área ou volume, tá? Eu tenho que colocar todas as unidades de medidas iguais, colocá-las em uma única unidade de medida. Então, eu vou escolher transformar ou todo mundo, ou decâmetro e metro para hectômetro, ou hectômetro e metro para decâmetro, ou hectômetro e decâmetro para metro. Nesse caso aqui, eu escolhi transformar hectômetro para metro, decâmetro para metro. Quando eu transformo, pessoal, apenas, como vocês podem perceber aqui a transformação, ó, aqui está elevada a 1, por isso que não tem nada aqui em cima. Tá dizendo que eu tenho apenas uma unidade de medida. Quando eu transformo, pessoal, apenas ou o comprimento, ou a altura, ou a largura, eu tô transformando apenas uma unidade. Ou é o comprimento, ou é a largura ou é a altura. Então, eu vou utilizar essa tabela. Observem que aqui não está elevado a nenhum número. Ou está elevado a 1, mas o 1 está escondido. A gente não coloca quando está elevado a 1, não é isso? Então, eu vou utilizar essa tabela. Porque aqui é a transformação apenas de comprimento, tá ok? Quando fala comprimento aqui, é o comprimento da largura, da altura ou comprimento do comprimento mesmo, tá bom? Tá? Observe que aqui também está elevado a 1. Então, quando eu transformo apenas uma unidade, ou a largura, ou a altura, ou o comprimento, eu utilizo a primeira tabela, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente vai transformar, nesse caso aqui, 0,3 decâmetros para 3 metros. Então, aqui, na tabela de comprimento, eu corro a vírgula apenas uma casa. Como assim, Pro? Se eu transformar quem tá daqui, vamos dizer aqui, da esquerda para a direita, ó. Se eu fizer a transformação para a direita, eu corro uma casa para a direita. Se eu fizer a transformação, tá vendo onde a ponta da seta tá? A ponta da seta tá dizendo que a transformação é para a esquerda. Eu corro a vírgula para a esquerda. Como assim, Pro? Vamos ver aqui. 0,3 decâmetros. Então, eu tenho 0,3 decâmetros. Uma forma de facilitar a transformação é
na hora da avaliação ou da atividade, você desenhar a tabela, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu não dou a tabela, tá? Nas avaliações, vocês aprendem a tabela e colocam na prova assim que pegar pra fazer as transformações. Então, eu quero transformar de decâmetro para metro. Eu tô saindo de decâmetro e eu quero transformar para metro. Então, o que é que eu faço? Eu tô indo pra direita ou pra esquerda? Eu estou indo pra direita, ó. Tô indo pra direita. Se eu estou indo pra direita, a vírgula vai correr para direita. Agora, a vírgula vai correr quantas casas? Toda vez que eu transformo de uma unidade para outra, eu conto a casa posterior. Eu não conto onde eu estou, eu conto onde eu quero chegar. Então, aqui, se eu quero transformar de decâmetro para metro, eu estou indo para a direita. Então, a vírgula vai correr para a direção onde eu estou indo, para a direita. Então, eu não conto a casa onde eu estou, eu conto onde eu quero chegar. Então, eu quero chegar em metro. Então, eu tenho uma casa apenas. Então, a vírgula vai correr uma vez. A vírgula parou atrás do 3. Então, aqui eu tenho 3. Se eu quisesse sair de decâmetro para decímetro, estou indo para a direita também. Então, a vírgula vai correr para a direita. Para a direção onde eu estou indo. Quantas casas? Não contamos a casa onde estamos, e sim onde queremos chegar. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2. Então, a vírgula estava aqui, 0,3, ó. Eu quero agora para decímetro. Então, eu vou 1, 2. A vírgula desceu. Então, a vírgula parou aqui. Pessoal, lembrando que eu não preciso colocar vírgula atrás do número. Aqui, se vocês perceberem, 0,3, quando eu corri aqui, a vírgula ficou atrás do 3. Eu não preciso colocar vírgula atrás do número, tá? Então, vamos lá. Ô, Pró, por que a senhora colocou 0? Porque aqui é o seguinte, a vírgula correu 2 casas. 1, 2. Aí, eu corri aqui. 1, 2, a vírgula parou. Esse espaço que ficou em branco, eu vou preenchê-lo com 0. Então, coloquei um 0 aqui e virou 30 decímetros. Vamos transformar agora 0,3 para centímetros. Então, eu vou contar. Eu estou indo para a direita, a minha vírgula corre para a direita. Então, eu vou contar, para chegar em centímetros, eu tenho quantas casas? 1, 2, 3. Tá bom? Não conta a casa onde eu estou, conta a próxima. 1, 2, 3. Então, a vírgula estava aqui, 0,3, tá? 1, 2, 3. A vírgula desceu. Então, eu tenho 3, tenho 2 espaços em branco. E a vírgula no final não preciso colocar. Agora, quando eu quero ir para a esquerda, ou seja, unidades que vêm antes da que eu estou, a vírgula também vai correr para a esquerda. Então, vamos dizer que aqui também é 0,3. E eu quero agora ir para hectômetro. Então, eu conto quantas casas para chegar em hectômetro? Apenas uma. Então, a vírgula corre uma vez para a esquerda, ó. Uma. A vírgula parou aqui. Aí, virou o número 0,03. Eu pergunto a vocês, a vírgula saiu daqui, foi para frente e desceu. Existe algum número 0,03? Não, porque eu não posso ter uma vírgula solta assim, ó. Então, quando eu tiver uma vírgula antes do número, eu preencho com 0 na frente, tá bom? Agora, de novo, 0,3 para quilômetros. Então, eu vou ter quantas casas para chegar em quilômetros? 1, 2. Então, eu vou, a vírgula estava aqui. 1, 2. Desci a vírgula. Então, onde eu parei de falar o 2, eu desço. Ó, 1, 2. Desci a vírgula. Onde não tem nada, eu preencho com 0. E existe vírgula e o número não. Então, eu vou colocar o quê na frente? Um 0 também. Tá ok, pessoal? Assim como eu transformei apenas o comprimento, no comprimento eu corro... A vírgula sempre vai correr no sentido para onde eu estou indo. Se eu estou indo para a direita, a vírgula corre para a direita. Se eu estou indo para a esquerda, a vírgula corre para a esquerda. A quantidade de casas que a vírgula corre corresponde à quantidade de casas de onde eu estou para onde eu quero chegar. Então, se for de metros para centímetros, eu corro a partir da casa posterior, ó. 1, 2. De metro para hectômetro, conto apenas 2 casas. 1, 2. O volume também.
A mesma coisa, a vírgula corre para onde eu estou indo. Porém, ao invés de ir como no comprimento, por exemplo, se eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Se eu tenho aqui metros cúbicos, tá? Ao invés de como no comprimento eu corro apenas uma casa, por exemplo, de metro para centímetros, aqui equivale a uma casa, aqui equivale a outra casa. No volume não, aqui equivale a 3 casas e aqui é 3. Ou seja, eu corro de 3 em 3. Porque se vocês repararem, aqui tem um 3zinho aqui, ó. Pronto. Então, significa que eu vou correr de 3 em 3. Então, eu quero sair de metros cúbicos para centímetros cúbicos. Eu vou contar a partir da segunda casa também. 1, 2. Só que, na verdade, eu não vou correr só 1, 2, tá? Eu vou correr 6 vezes, porque aqui eu vou correr 3. Essa casa aqui corresponde a 3 vezes que eu vou correr a vírgula e essa aqui 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Já corri aqui do decímetro. Agora eu quero chegar em centímetros. A vírgula parou aqui, ó. 1, 2, 3. Desceu a vírgula. Beleza. Então, a vírgula veio pra cá, ó. Então, como é que eu tenho? 4. O que não tem nada, eu preencho com 0. 1,